Cristo Jesus, está começando mais um programa Luz do Emmanuel. Meu nome é Débora e daremos continuidade ao livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, com o capítulo 111, intitulado Perante os Inimigos. Após a leitura, faremos breves comentários a respeito. Perante os inimigos, reconcilia-te sem demora com o teu adversário. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25. Diante dos inimigos, perceberemos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários, os preceitos do Cristo, é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião, exigir a estima ou o entendimento dos outros e preocuparmos-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós, será perder tempo valioso, quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência. Harmonizar-nos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam será, pois, anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Renunciemos, assim, à presunção de viver sem adversários que, em verdade, funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos. Mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sobre a paz em nós mesmos. Nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços. Ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre, em momento algum. Entretanto, ele, que nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra, com eles e junto deles. Finaliza assim o benfeitor Emmanuel. E sobre os comentários a respeito de tão belo texto, nós vemos que, diante de tão pertinente colocação do benfeitor espiritual Emmanuel, que possamos refletir sobre despertar enquanto é tempo, enquanto ainda estamos a caminho, colocando em prática perante os nossos inimigos os ensinamentos do Cristo, o necessário reajuste que a vida nos concita, perdoando, sendo indulgentes, benevolentes, oferecer a outra face, ou seja, pagar o bem com o mal sofrido, para que possamos avançar sob o sol da bondade, absorvendo as águas das palavras eternas do Mestre Jesus, que, perseguido desde antes de seu nascimento, venceu o mundo e ainda pediu ao Pai que nos perdoasse. Tamanha misericórdia, tamanha luz e amor por todos nós. Aliás, ele, o divino Nazareno, é a luz do mundo. Conviver bem é preciso, e na convivência difícil, árdua, perante o adversário, perante o inimigo, mas que igualmente é filho de Deus e, portanto, nossos irmãos ou nosso irmão, que se nos oportunizam desenvolver sentimentos equilibrados, nobres, edificantes, e a prática de fazer o bem sem olhar a quem, como diz o velho ditado, ou seja, praticar a caridade, a indulgência, o respeito, e não nos esquecer que sempre podemos pedir amparo, teremos auxílio, intuição necessários nos momentos mais desafiadores. Lembrar, trabalho útil é prece. Em um Consolador, temos que o importante é decidir no nosso íntimo fazer o bem, perdoar, ajudar, o que nos colocará sob um estado psíquico e espiritual que permitirá exercitar o meio de convivência prática, o bem e a caridade, de forma que assim estaremos amando ao próximo e prontos para amar também aos nossos inimigos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12,
Amai os vossos inimigos. Os ensinamentos de Jesus sobre amar o inimigo é explicado como a aplicação mais sublime da caridade, significando não ter ódio ou rancor, perdoar o mal, desejar o bem, socorrer o ofensor e retribuir o mal com bem, buscando a própria evolução e a superação do egoísmo e do orgulho. Em O Livro dos Espíritos, e mais detalhadamente no capítulo Amai vossos inimigos, do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o inimigo não significa um afeto apaixonado, mas perdoar, não guardar ódio nem rancor, nem desejar vingança, mas desejar sim o bem e retribuir o mal com o bem, sendo um exercício da caridade e da benevolência para com todos, o que eleva o espírito e demonstra superioridade moral sobre o egoísmo e o orgulho, libertando-se das mágoas. O perdão, pelas palavras de Meimei, nos diz assim: busca no silêncio a inspiração do Senhor, e o Mestre, como se estivesse descendo da cruz, em que pediu perdão para os próprios verdugos, te dirá compassivo: perdoa sim, perdoa sempre, porque em verdade aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. O trecho do livro O Espírito da Verdade diz assim: perdoar é libertar-se do peso do passado e permitir que a luz do amor adentre o coração. Perdoar é se libertar. O Espiritismo nos convida ao autoconhecimento e para o despertar interior. Assim, perdoar é algo fundamental para seguir adiante com mais leveza. Perdoar é aceitar, entender, como sendo essencial para a nossa evolução. Guardar mágoas nos aprisiona e impede nosso avanço espiritual. Aprender a perdoar não é apenas um ato de bondade, mas um passo essencial para alcançar a paz interior. Para tanto, imprescindível, tenhamos sempre Jesus em nossos corações e na nossa vivência diária. E que assim seja, meus irmãos. Fiquemos com a canção Amai os vossos inimigos, com Carlinhos Conceição. Muita paz a todos nós. Perdoai vossos inimigos, perdoar o vosso amigo, isso é fácil. Abraçai vossos inimigos, ser amigo do amigo, isso é fácil. Pra quem já furou olho por olho, quem já arrancou dente por dente, amar o vosso inimigo, eita ensinamento que adorou ao crente. Acolhei vossas inimigas, ser fiel a vossa amiga, isso é fácil. Bendizei vossas inimigas, bem dizer a vossa amiga, isso é fácil. Quem não ouviu falar da boa nova, do Evangelho Novo Testamento, amai os vossos inimigos, já tem 2000 anos este ensinamento. Se fosse fácil todo mundo era, se fosse perto todo mundo ia, se fosse raso ninguém se afogava, fosse engraçado todo mundo ria, se fosse frio ninguém se queimava, se fosse claro todo mundo via, se fosse quente ninguém congelava, se fosse reto